Salve, salve, galera! Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso segundo Foca no Enem, nossa segunda aula aqui. E hoje a gente vai falar de português, que é tão importante para essa prova. A gente vai receber o professor Polanski. Vem para cá, professor. Seja bem-vindo. Que carinhosamente todo mundo chama de Popó. Popó. Eu vou chamar de Popó também, Pode professor. chamar, Tem algum problema? Não, fica à vontade. É bom que a gente já fica íntimo. Se eu tiver alguma dúvida, a gente tira. Hoje tem pergunta do pessoal, né, de casa, nas ruas. Então teremos 1 hora dedicada à língua portuguesa. Isso. Tranquilo? Tranquilo. Pode ir mais perto do quadro, professor. Muito Nosso obrigado. quadro digital, a gente vai começar a aula do professor Popó. É assim que a gente vai chamar ele hoje. Vamos para a primeira parte aí da aula. Joga no quadro. O primeiro ponto foi que na avaliação de linguagens, códigos e suas tecnologias, a gente acaba observando que existe um certo percentual, que demonstra o quantitativo de conteúdos, né, que cai. E esses conteúdos você tem aspectos do texto, tipos de texto, categorias de mundo, funções da linguagem, narratividade, intertextualidade, variação linguística. Então, analisando esse aspecto mais amplo, né, da prova de linguagem, você começa a perceber que a interpretação de texto, a variação da linguagem, a função da linguagem, a questão de gênero, e esses demais elementos, eles aparecem bastante, é muito recorrente dentro do âmbito da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, isso daí de uma maneira mais geral, né? Pode passar para o próximo. Então, é o seguinte, eu trouxe uma questão, a primeira questão, é uma questão que envolve a relação de interpretação, mas, ao mesmo tempo, traz uma relação de refutar uma ideia. E a gente acaba observando que, dentro de um texto em prosa, como a gente está analisando aqui, então, uma questão interpretativa, a gente vai analisar alguns pontos dentro desses aspectos aí de construção, de como poder interpretar uma questão dentro do Enem. Não é difícil, tá? E a gente vai ler aqui agora o texto base, para que a gente possa ir para o enunciado da questão. E essa questão diz o seguinte: na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro. Mas não é isso o que acontece nas redes sociais. A democracia racial, apregoada por Gilberto Freire, passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país, levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda. Mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa de exposição do preconceito e da discriminação. Isso é uma fonte, né, a fonte está do jornal O Globo, tá? E vamos analisar o seguinte aspecto. Olha, esse tipo de questão vai trazer, dentro de uma premissa primeira, uma afirmação. E esta afirmação, ela vai dizer que, a grosso modo, o brasileiro ele é cordial e hospitaleiro. No entanto, toda questão, tá? Toda questão que traz um elemento coesivo que refuta uma ideia, que rebate uma ideia, deve ser percebido e deve ser anotado rapidamente por um leitor mais atento. Porque o distrator que vem dentro das alternativas, né, eles vão utilizar-se desse elemento, bem como eles podem também ser a questão no caso, gabaritada. Vamos ver a questão então, professor? Vamos passar para o enunciado. Então, pronto. O enunciado aqui veio incompleto, tá? No entanto, eu vou pegar aqui o celular, pode colar? Pode Pega ter a sua colinha? colinha aí, professor, Muito para a gente obrigado. entender aqui o enunciado dessa questão, certo? Primeira questão da nossa aula de português com o professor Popó. Tá liberada a colinha, professor. Muito obrigado. Tá liberada só para você. Tá, valeu. Olha aí o enunciado dessa questão. Então, ao abordar a postura do internauta brasileiro, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto
Então, olha só, gente. Ele vai dizer assim, ó, minimiza o alcance da comunicação digital. Só que o texto, ele não fala em minimizar, ao contrário, ele vai retratar a ideia de que, dentro dessas observações, ele é muito maior, né? Então, assim, ele não fala em minimizar o alcance. Então, a gente já descarta a letra A. Descarta a letra A. A letra B, é muito interessante, porque quando você traz para aquele conector que eu mostrei a vocês, quando ele traz o mas, que ele está refutando a ideia de que o brasileiro é cordial e hospitaleiro, ele já diz, ó, refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro. Então, aquele mas foi o elemento que capacitou o indivíduo a perceber essa ideia de refutação. Então, esta seria a alternativa adequada e correta. Correta. Extremamente correta. O senhor quer falar sobre as outras 3 alternativas? Gostaria, até para que eles percebessem mais essas particularidades dentro do texto. Relativiza a responsabilidade sobre a noção de respeito. Então, em nenhum momento dentro do texto, ele relativizou, né? Exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociedade. Então, ele fala sobre literatura e sociedade, no entanto, o que acontece? Ele não exemplifica conceitos e expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. Então, dentro desse objeto de análise, a gente não percebe essa relação apenas de exposição para a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. Então, fica mesmo na letra B. B, a alternativa correta, a letra Exato. B. Só por causa daquele conectorzinho mais? Só por causa do conector mas. Tem que prestar atenção nos Tem que prestar atenção, então, né? Isso, tem que prestar atenção ao mas e qualquer elemento que venha refutar uma ideia anterior, sempre. Vamos voltar ao slide para a gente ver o conector, Vamos lá. por gentileza? Aqui. Bem aqui, ele retorna, né, a essa ideia de que o brasileiro ele não é cordial nem hospitaleiro, mas não é isso que acontece nas redes sociais. E aí ele vai se colocar dentro desse ambiente, no caso da democracia. Então, assim, só para a gente poder perceber algumas ideias, né, melhor sobre o texto. Existem algumas temáticas que elas vão aparecer dentro do texto, sempre, porque as competências dentro que formatam, né, que traz essa ideia de como fazer a leitura de um texto base, ela estabelece a relação do tipo tecnologias, arte, cultura. Então, esse tipo de texto, ele vai aparecer sobremaneira sempre no texto base. Então, essa temática, ela aparece dentro do texto base. Então, se o aluno puder sempre estar analisando questões sobre tecnologia, questão sobre arte, questão sobre o próprio corpo humano, a própria aula de educação física, que a gente até desprezava em determinado momento da nossa vida, pelo menos na minha época, né? Extremamente importante nos dias de hoje, porque o Enem tem como texto base também a educação física. Show de bola. Vamos para a próxima questão? Aí, mais uma questão do Enem, também com texto, dessa vez texto e imagem. Essa associação também é importante. Demais, demais. Por quê? O que acontece? O texto anterior trouxe um texto em prosa, né? E agora um texto em prosa mais associado a uma imagem, que o Enem gosta de fazer bastante esse tipo de relação, né? Então, essas correlações, elas aparecem demais dentro do Enem. Então, assim, o texto 1 é um texto base, o texto 2 é um texto base, a gente tem um enunciado, que a gente entenda bem como é que é a questão do Enem, né? Então, a partir desse momento, quando a gente vê esta questão deste enunciado, a gente também percebe que há um gabarito, que é a questão correta, a alternativa correta, e os distratores. Então, todos os distratores vão aparecer aqui no texto básico, porque é uma linha de raciocínio que o aluno pode ter. Então, a gente também tem que analisar essas perspectivas. Então, aqui a gente tem uma fotografia e, nesse outro ambiente, a gente tem um texto, né, em prosa. Então, na fotografia você observa um corpo, né, a perna de uma pessoa e celulares postados à perna dessa pessoa. E ele vai falar no texto 2, ele vai dizer o seguinte: a body art
põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem limitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Então, a ideia do body art, então, a arte corporal, né? A arte corporal, a arte do corpo. Então, ele vai dizer o seguinte, né? Que dentro dessa perspectiva, ele vai demonstrar o que acontece na fotografia. Então, é um complemento. Então, o assunto da fotografia é igual ao assunto que aparece no texto 2. Então, é interessante que o aluno, ao fazer essa primeira leitura, essa primeira análise, já verifique qual é o assunto e associe a imagem, tá? Vamos para a questão. Vamos lá. Então, ele diz assim, nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de, aí ele vai dizer, estabelecer limites entre o corpo e a composição. Não, ele não estabelece, lá pelo menos o texto ele fala, que a gente não pode extrapolar o âmbito do texto ao fazer as leituras. Ele vai dizer assim, que o corpo ele vai estar submetido ao que, no caso, vai aparecer dentro dessa composição de arte para ele, né? E na letra B ele vai dizer assim, fazer do corpo um suporte privilegiado de exposição. Então ele diz assim, ó, fazer do corpo um suporte privilegiado. Então, é o corpo que está sofrendo as ações, no caso, da arte que está impressa a ele. Letra C, discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. Não, né? Ele não fala em nenhum momento sobre discutir políticas. Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Ele vai falar sim, só que o corpo não é autônomo, né? Ele vai sofrer o processo de arte. E destacar o corpo do artista em contato com o espectador. Então, dentro dessas possibilidades, a letra B é a que mais estabelece conexão e a correta é o gabarito, no caso da questão. Fazer letra do B. corpo um suporte privilegiado de expressão. Isso. É isso, professor? Exato. Popó, é o Perfeito. seguinte, Diga lá. Vamos agora ver uma pergunta de aluno lá do Foco? Vamos lá. Vamos ver aqui quem tem uma pergunta sobre língua portuguesa. Meu nome é Christian Trindade e uma das principais dúvidas com relação à prova de linguagens é se as questões elas podem vir com alguma indicação ideológicas. E aí, professor? Sim, Podem vir? Essas questões que, quando falamos questões ideológicas, a gente também tem que discernir a ideia de que toda questão é ideológica. Até uma folha em branco, determinado contexto, ele é ideológico, claro, né? Então, assim, eu acho que a pergunta versa muito sobre aquela questão de gênero, aquela questão que envolta essas perspectivas. E, ao que me parece, foi lançada uma nota pelo próprio ministro da Educação que dizia que as questões seriam mais objetivas. Então, eu acredito que essas temáticas que envolvam gênero, que envolvam aspecto mais social, do ponto de vista, né, de minorias, eu acredito que vai estar um pouco afastado. Eu, assim, pelo que a nota do próprio MEC, do ministro, né? É só esperar para ver agora. Segura aí, professor. Vamos lá. Ó, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com Foca no Enem, a gente vai falar de língua portuguesa com o professor Popó, mas antes eu tenho um recado importante para você. Já imaginou estudar em um cursinho com diferenciais que vão fazer você ganhar o preparo que precisa para atingir a nota 1000? Claro que a gente está falando do Foco Vestibulares. Só o Foco Vestibulares oferece, além de uma equipe vencedora, conforto, segurança e muito mais para você. O Foco Vestibulares tem 2 unidades, uma no Shopping Estação, na Zona Norte, e outra no Shopping Cidade Jardim, na Zona Sul e Natal. Ou seja, tem sempre um Foco Vestibulares pertinho de você. Por isso, venha se preparar conosco, venha fazer parte de uma turma vencedora. Matricule-se agora, é só ligar, facinho, 849-9667-0
0200. Foco Vestibulares, sempre acertando na aprovação. Mandar um abraço para a turma do Foco, para os alunos, para todo mundo. Chamar aqui o professor Popó. Vem para cá, Popó. Popó estava ali na colinha, Popó? Você sabe que agora eu estou ligado aí na sua cola, né? Isso. Vamos continuar a falar de língua portuguesa? Vamos sim. Tá mais calmo, mais tranquilo? Tá mais nervoso eu ou você? Olha, eu acho que quem está mais tranquilo é você. Vamos para mais uma questão aqui, continuar falando de língua portuguesa. Isso. Essa é a questão 21, né, do caderno 2018, e ela trazia, né, um fragmento do hino nacional, tá, do início do século XX, e ele diz assim: ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, ó lábaro que ostentas estrelado, e digo o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça e clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Que nada mais é que um trecho do nosso hino nacional. Do nosso hino nacional. E a gente pode passar para o enunciado já, para a gente já verificar que é um fragmento, né, de um gênero que a gente já conhece muito bem. E é o seguinte: ele pede o uso da norma padrão da letra do hino nacional do Brasil, que é justificado por tratar-se de um. Então, na verdade, ele está fazendo uma questão sobre variante, né? E essa questão sobre variante linguística, ele vai perguntar o que justifica a utilização da norma padrão, né, dentro desta obra, dentro deste elemento textual, desse gênero. Então, ele diz assim: reverência de um povo a seu país. Então, esse distrator, ele faz com que você, aluno, venha a tentar encaminhar-se para uma linha de resposta, que também é possível. E, na letra B, ele vai dizer assim: gênero solene de característica protocolar. Olha, é um gênero solene, sim, porque traz a relação de solenidade, de característica protocolar, porque é algo que estabelece, dentro de uma perspectiva de controle, né, de um documento oficial. Então, a letra B é a questão adequada, é a questão correta, é a questão gabaritada. Enquanto que na letra C ele diria assim: canção concebida sem interferência da oralidade. Olha, é um pouco estranho porque ele diz assim: canção concebida sem interferência da oralidade. A gente sabe que dentro de um dos protocolos do hino nacional é o ato de você não poder cantá-lo. Isso faz parte de uma relação protocolar do hino. Então, isso seria também o quê? Uma linha de resposta. Isso faz parte dentro dessa relação. Então, escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa, como foi escrito no início do século XX, né? Então, podia também ser uma linha de resposta do aluno. E artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro, que também é um elemento que é respeitado, já que é um hino, uma vez que é o hino nacional, né, de um povo. Então, a letra A, a letra C, a letra D e a letra E são distratores. Por quê? E aí lembrar o seguinte, tá, gente? Distrator não é pegadinha. Distrator não é pegadinha. O que é que acontece? Muitas vezes a gente pensa que, por se tratar de um certame público, de uma prova que você precisa entrar, que isso vai ser obrigatoriamente, que ele vai tentar fazer uma pegadinha com você. Não vai. O distrator é uma linha de pensamento que é possível dentro de uma resolução de uma questão. Então, é uma possibilidade, só que essa possibilidade ela não se concretiza. Por quê? Porque o gabarito ele tem que estar extremamente correto, adequado à resolução da questão. Tranquilo? Então, é muito difícil você ter uma questão do Enem anulada. Qual seria a resposta, professor? Letra B. Gênero solene de característica protocolar. Exato. Letra B. Vamos passar para a próxima questão? Vamos lá. Vamos lá. Questão também do Enem de 2018. Isso. Então, essa é uma questão bem interessante, porque é uma questão que versa sobre a questão do texto literário, só que não necessariamente está perguntando sobre a questão do texto literário como literatura, mas sim como uma interpretação textual, que eles gostam bastante, né? Então, vamos lá. Famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável.
Vós me ser, mal não veja, em minha grossaria, no não entender. Mas me diga, é desaforado, é caçoável, é de arrenegar, farsância, nome de ofensa, vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras de outros usos. Pois e o que é em fala de pobre linguagem dia de semana? Famigerado? Bem, é importante que merece louvor, respeito. Então, isso é da obra, né? Primeiras Histórias, de Guimarães Rosa, de Guimarães Rosa. E dentro dessa notória relação aí que a gente observa, a gente entende o seguinte: é um diálogo, é uma sequência dialogal. E aí perceba, a gente tem tipologia textual, gênero textual, sequência textual, e dentro dessas sequências você estabelece uma relação dialogada. Então, se há um diálogo, há interlocutores. Então, o aluno ele já tem que começar a perceber essas práticas, essas características. E aí ele observa, há um interlocutor. Um interlocutor, ele fala uma palavra que o outro não adequa-se e aí acaba, no caso, obrigatoriamente, perguntando o que seria essa palavra famigerado, né? E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, famigerado é inóxio, é célebre, é notório. Então, já percebemos que existe um dos interlocutores que se utiliza de palavras, né, ou de vocábulos mais sofisticados, em detrimento de outro que ele não percebe essa relação e pergunta o que seria isso, né? E aí ele vai perguntando, a tal ponto que, um determinado momento, ele diz, e o que é o que é? O que há de mais interessante dentro da oralidade do que uma pergunta do tipo, e o que é o que é? Né? Então, Guimarães Rosa, lá dentro daquelas leituras que ele fez sobre as Minas Gerais, o sertão das Minas Gerais, ele vai verificando esses apontamentos do povo mais humilde, mais simples. E isso aparece em sua obra e no Enem também. Vamos olhar a pergunta? Vamos lá, por favor. Então, nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao local de origem dos interlocutores. Olha, em nenhum momento dentro do texto você estabelece uma relação de local de origem. Então, não tem como você estabelecer essa ideia aqui. Agora, você pode entender como sendo local de origem, você é um leitor que não teve um preparo adequado dentro do ponto de vista da leitura, você pode entender que, por estarem lá os dois, então aquilo ali seria o local de onde partira a relação dos dois. Só que isso não é a resposta correta, mas adequada, não é o gabarito. E ele vai dizer assim, estado emocional dos interlocutores. Sim, estado emocional dos interlocutores. Porque quando o indivíduo chega a uma relação de perguntar, e o que é o que é? Então é porque o seu estado emocional já está um pouco, aviltado, já está um pouco mexido com aquilo que ele tanto queria perguntar, tanto queria saber. Grau de coloquialidade da comunicação. Olha, se eu falo uma palavra como do tipo, deixa eu pegar aqui minha colinha aqui para ir para o texto. Vamos lá. Se eu pego uma palavra... Vamos voltar? Volta para o texto. Perfeito. Então, se eu pego uma palavra do tipo vilta nenhuma, nenhum doesto, ou seja, afronta nenhuma afronta, então é porque é algo que não está bem adequado à relação de coloquialidade, do dia a dia, de normalidade, né? Daquilo que a gente utiliza no dia a dia. As alternativas, se a gente voltar lá. Aí. Então, nível de intimidade entre os interlocutores? Nenhum, né? Nenhum. Você não observa intimidade. Ao contrário, há uma questão de curiosidade entre ambos. Então, descartado. E conhecimento compartilhado na comunicação. Ainda não houver o conhecimento compartilhado, que só virá ao final do texto, que é quando ele define o que vem a ser famigerado para o seu interlocutor. Resposta correta? Letra B. Letra B, estado emocional dos interlocutores. Isso. Vamos para a pergunta de mais um aluno lá do Foco? Vamos lá. Vamos dar uma olhada na pergunta. Meu nome é João Felipe Pereira e minha dúvida é: quais os gêneros textuais que mais caem na prova do Enem? E aí, professor, é uma pergunta fácil de responder essa? Assim, é uma pergunta em que
o ideal seria a pergunta assim, qual esfera do discurso cairia esses gêneros textuais? Porque você tem as esferas discursivas e, ao mesmo tempo, você tem os gêneros textuais que norteiam essas esferas. Então, você tem a esfera discursiva literária, você tem a esfera discursiva publicitária e, dentro dessas perspectivas, dentro desses olhares, você acaba gerando os gêneros, né? Quando você, por exemplo, pega uma esfera discursiva acadêmica, que aí você observa o artigo de opinião, o artigo crítico, então, que cai também no Enem. Quando você pega a relação midiática, que você vê a reportagem, então, todas essas esferas discursivas, ela vai tratando dos variados gêneros. E aí se torna mais simples o aluno perceber essas características e, no caso, estudar cada gênero textual. Não são todos que caem, até porque é uma prova razoavelmente curta para cair todos os gêneros textuais. No entanto, algumas dessas esferas discursivas vão nortear o aluno para que ele possa verificar todos esses gêneros. Tá? Show de bola! Então vamos para mais uma pergunta lá de um aluno do Foco Vestibulares. Oi, eu sou Eduardo Souza e eu queria saber como é que a gente estuda redação nessa reta final. Como é que a gente estuda redação nessa reta final? Redação que é uma prova extremamente importante. E é a preocupação, né, de todo mundo, não é verdade? É o seguinte, a redação, o ato de você buscar algo, no caso de uma produção textual, é você redigir. Não tem como fazer algo sem estar dentro dessa perspectiva. No entanto, o que é que ocorre? Quanto mais você busca características simples e você alinhar o seu pensamento já uma formatação que você buscou ao longo do ano, né, se torna mais simples para que você possa complementar, no caso, a sua escrita. Quando você muda muito, quando você modifica muito o seu ato de escrita, você procura melhorar, principalmente agora nessa reta final, ou modificar o seu ato de escrita, eu acho que fica um pouco mais difícil, né? Você tentar, no caso, escrever. Então, modificar agora o seu ato de escrita, aquilo que você já tem pronto na sua cabeça, ou aquilo que você já pegou no cursinho o ano inteiro, se torna muito mais complexa nessa reta final. Então, eu digo assim, o que você já estudou, o que você já montou, uma estrutura, né, que você tem para ti, não modifique agora, só adeque, melhore um pouco e caminhe, porque não há, o tempo agora já está apressado. Professor, tudo tranquilo até aqui? Tranquilo. No nosso Foca no Enem, como a gente carinhosamente chama o nosso professor de hoje, professor Popó, professor de língua portuguesa, estava falando sobre redação, né? Isso. Sobre redação, que é uma questão de prática, professor, é isso mesmo? Essa reta final que a gente deve fazer, a gente, que eu digo, os alunos que vão prestar o Exame Nacional de Ensino Médio, é realmente escrever, é treinar, é testar para essa prova de redação? Isso. Como a gente tinha falado lá na TV, né? Em outro momento, essa relação de escrita, essa relação de você buscar o conhecimento melhor sobre você dentro da sua escrita, só escrevendo. Não tem como você estabelecer um modelo, né? Um modelo agora nessa reta final, porque ele já está estabelecido. E esse modelo é o que vai fazer, o que vai definir, o que vai nortear a sua linha de pensamento até o final, até a prova. Porque o Enem, como é algo extremamente que mexe com o seu emocional, então é possível que nessa reta final, se você começar a tentar produzir novos modelos, você acabe, de certa forma, também perdendo o seu foco daquilo que você produziria como algo extremamente saudável para que você pudesse estar naquele dia lá produzindo a sua redação. Então treine aquilo que você já veio fazendo aí ao longo do ano, porque é o melhor. Vamos agora continuar aqui, língua portuguesa, com os nossos slides. Isso. Mais uma vez, imagem e texto, né, professor? Como a gente já tinha visto na TV. Exato. Então, aqui o que a gente tem? Aqui a gente tem um texto misto, né?
Então, você observa o texto verbal, o texto não verbal, e percebemos o seguinte, no caso, a prova, o certame, o Enem, ele gosta muito de tratar com esses anúncios, com essas perspectivas publicitárias, né? E ele vai dizer o seguinte, garrafa PET vazia tem valor líquido, certo? Reciclada vira tecido, madeira sintética ou plástico novo de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material, aproveitando principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude, assim você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Separe o lixo e acerte na lata. Então, ele vai mostrando algumas imagens e percebam bem, quando ele mostra essas imagens, dependendo do enunciado, ele vai caracterizar, né, no caso, para que ponto ele deseja que você observe, ele vai mostrar para que ponto você observe dentro, no caso, do texto. Tranquilo? Então, vamos lá? Passar para perguntar aí. Então, ele vai dizer o seguinte, olha só. Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor é a fazer a reciclagem do lixo e a utilização da linguagem não verbal como argumento para. Então, observe que ele fala o nome convencer. Em língua portuguesa, quando você fala o nome convencer, persuadir, você está dentro de uma estratégia argumentativa, certo? Então, observe e analise bem algumas das características, né, que aparecem no enunciado para que você também norteie a sua linha de raciocínio para que você possa estabelecer uma questão, certo? Ou gabaritar. E ele vai dizer assim, reaproveitamento de material. Observe que ele descarta qualquer possibilidade do texto verbal, ele descarta a possibilidade da leitura do texto verbal e coloca você no âmbito do texto não verbal. Então, quando ele diz reaproveitamento de material, ele está mostrando a garrafa PET. Então, é isso que vai ser reaproveitado. Então, você, aluno, deve prestar atenção, deve se familiarizar com aquela relação que ele está buscando, certo? Dentro do texto. Facilidade na separação do lixo. Então, isso vai aparecer obrigatoriamente onde? Vai aparecer em determinados pontos dentro da imagem, no entanto, se aparece essa fala, aparece muito no texto verbal. Então, ele já colocou você para o texto verbal. Então, a gente já começa a perceber que dentro dessa relação, o texto verbal está trazendo a sua leitura para lá. Então, isso aqui vai ser um distrator. Melhoria da condição do catador. Isto é outra fala que aparece no texto verbal. É um distrator. Preservação de recursos naturais, também no texto verbal, outro distrator, e geração de renda para o trabalhador, também aparece no texto verbal. E aqui ele pede a leitura do texto não verbal, então, imagem, tá? Então aí qual a alternativa correta, professor? Letra A. Letra A, volta letra lá para a A. gente ver. Isso. Reaproveitamento de material, letra A. Exato. Vamos para mais uma questão, próxima, por gentileza. Aê. Então, aqui, aí frisa muito naquela questão da pergunta que eu vi lá na TV, que falava sobre questões ideológicas, sobre essa questão de gênero e tudo, né? Então, nesse caso aqui, a gente observa que é uma questão de violência contra a mulher, né? Assim, você já olha rapidamente, você vê 3 mulheres e aí denuncia, você já percebe, é sobre violência, né? Vamos para a questão, então. Vamos lá. Então, ele diz assim, nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento por meio da associação de verbos do modo imperativo a. Então, perceba você, o que é que ele pede? Ele diz assim, ó, verbos no modo imperativo, tá? Que isso faz parte de qualquer gênero publicitário. Já que ele quer vender algo, ele pede, ele conclama você a comprar de maneira, né, imperativa. Então, ele impõe... No caso, era denunciar. Que no caso, denuncie. Denuncie, né? Exato. Aí ele vai dizer o seguinte, só que entenda, ele diz assim, ó, convencer o leitor. Então, mais uma vez, aparece a palavrinha convencimento.
argumento. Então, convencer o leitor significa que é um aspecto argumentativo, de persuasão, né? E aí ele vai dizer assim, indicação de diversos canais de atendimento. Se voltar ali um pouquinho na imagem... Volta, por gentileza. A gente vai observar que em um determinado ponto, de maneira muito incipiente, assim, a gente começa a observar que ele aparece assim, bem no canto da questão. Então, obrigatoriamente, o que seria mais visto para persuasão? Seria um texto menor ou aquilo que está exposto de maneira maior? Então, a gente já sabe, né, que essa relação aqui é um distrator. Tranquilo? Questão. Divulgação do Centro de Defesa da Mulher. Então, há um momento também de divulgação do Centro de Defesa, só que isso aparece também no canto do anúncio do texto publicitário. Então, distrator. Letra C, informação sobre a duração da campanha. Então, logo aparece logo acima, que vai ser de maneira ininterrupta essa campanha, tá? E aí a gente percebe que também seria um distrator. E a letra D, apresentação dos diversos apoiadores, que também vão aparecer num dos cantos do texto. E a letra E, utilização da imagem das 3 mulheres. Então, vinculada à relação, no caso, não verbal das mulheres e do texto verbal, que são os verbos no modo imperativo, você tem um convencimento por intermédio do leitor, na perspectiva de que a mulher não pode se calar, a mulher não pode fechar os olhos para a violência, e a mulher não tem que ser o quê? Não tem que ser uma pessoa que feche seus ouvidos para não escutar a violência. Ao contrário, ela tem que denunciar. Então, essa parte, essa relação faz com que haja um convencimento ao leitor, um lado persuasivo. Resposta correta? Letra E. Letra E, utilização da imagem das 3 mulheres. A gente já continua a aula aqui, mas antes a gente tem uma pergunta de aluno lá do Foco. Vamos dar uma olhada na pergunta. Meu nome é Enzo Dias. Eu tenho a dúvida de a prova de gramática vai ser mais conservadora? A prova de gramática... Há uma preocupação com essas mudanças em torno da prova, né? Se vai ter ideologia, se vai ser mais conservadora. Vai ser mais conservadora a prova de gramática, professor? Eu acredito o seguinte, a gramática não tem como a gente ter uma relação de retrocesso, né? Porque tudo na vida é discurso. Tudo na vida é discurso. Então, essa questão que apareceu aí agora, essa questão mostra bem isso. Ele pega um texto publicitário, ele mostra a imagem das mulheres, né, e pergunta a relação do texto, do verbo no modo imperativo. Então, já demonstra que, mesmo aparecendo o nome, verbo no imperativo, ele já faz essa relação, né, entre um texto não verbal e mostra lá o verbo no modo imperativo e já busca mostrar a questão de persuasão, de convencimento. Como é que eu me utilizo desse verbo no modo imperativo junto com outro elemento do texto para poder chegar a uma relação de discurso, né? Ou de convencimento por parte do leitor. Então, foi interessante esse questionamento, porque ele retrata muito bem como é que é a questão de gramática. Então, acho que não vai haver uma relação de voltar como era no passado, na minha época, né? Aquela questão mais direta, né? O cavalo branco de Napoleão. Vai se manter Exato, padrão. Exato. Vamos Isso. agora para uma dúvida de uma aluna lá do Foco. Sim, Vamos ver quem é. Oi, meu nome é Letícia Moraes e eu gostaria de saber se a prova vai passar por algum filtro, se algumas temáticas talvez não sejam abordadas ou algo do tipo. Acha, professor, que isso pode acontecer? Eu acredito que questões do tipo... Essa questão já foi respondida até na TV, né? Essa questão de gênero, Eu acredito que sim, essas questões, mas mais para uma perspectiva que não tem muito envolvimento por parte do aluno, porque são questões assim que
do ponto de vista discursivo, não influenciam muito dentro da construção das questões, porque as questões do Enem, dentro das suas competências, vai buscar tecnologia, questão de sociedade, questão de arte, questão da própria linguagem, pela própria linguagem. Então, assim, são questões que elas são indiferentes do ponto de vista de construção de questão, né? Vamos agora, então, para o slide, vamos para mais uma questão, para a gente falar de língua portuguesa. Isso. Esse é o enunciado aí no texto, hein, professor? Esse texto base aí, ele é bem grande, né? E ele vai dizer o seguinte, a trajetória de Lisa... Deixa eu te pedir uma dica, professor. Fica. Quando o texto é muito grande, há algum conector, algo que o aluno possa prestar atenção para que aquilo facilite uma leitura mais rápida, para que ele ganhe tempo nessa questão ou não? Língua portuguesa, eu vou precisar fazer a leitura toda, não há como ter essa diquinha, esse macete, no caso de um texto, digamos assim, grande como esse dessa questão que o senhor trouxe. Isso. O que é que ocorre? É uma excelente pergunta, excelente questionamento, porque realmente há alguns textos bem, né, grandes e tudo, e aí a gente acaba, de certa forma, perdendo um determinado tempo. O que é que a gente observa dentro dessa perspectiva com um texto maior? Corre lá no enunciado, faz a leitura do enunciado, tá? E volta para a questão, volta para o texto. Vamos fazer isso, então? Vamos lá. Vamos olhar primeiro o enunciado. O enunciado vai dizer assim, os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é uma, então aí ele já está perguntando diretamente que gênero textual é esse. Ele está fazendo isso. Sabe o que é que esse enunciado faz? Tem que ler o texto todo. Então, assim, e pronto, mas assim, é uma característica à parte, porque frequentemente você não precisa ler o texto como um todo, tá? Você pode fazer uma leitura mais pontual, para não perder tempo, uma vez que você já seja um aluno que já tenha muita leitura, tenha muita bagagem, porque se você não for aluno que tenha essa leitura e essa bagagem, você acaba se perdendo dentro do texto, tá? Então, a trajetória de Liesl Menninger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena lada de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente, a mãe comunista perseguida pelo nazismo, envia Liesl e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. Então, a gente já está vendo o seguinte, olha, ele está fazendo um resumo, no caso aí, né, a gente tem que ver aqui, ele está fazendo um resumo, tá? Fazendo uma relação de sinopse. E ele diz assim, o garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Então, você já tem uma análise. Então, você tem um resumo e tem uma análise. Aí, podemos passar. Vamos para a pergunta sobre gêneros textuais. Isso. Então, assim, é raro, muitas vezes, cair uma pergunta assim, direta sobre que gênero é esse. Aí caiu, tá? Então, caiu. Então, a gente vê o seguinte, reportagem, pois busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto. Não, ele não está buscando, ele está fazendo uma análise e ele está mostrando um resumo. Então, não seria uma reportagem. Resumo, pois promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida. Sim, aparece um resumo. No entanto, há uma análise também. Então, por isso que aquele texto teria que ser lido no macro e não no micro. Né? Então, exato, sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. Também não. Instrução, pois ensina algo por meio de explicações sobre uma obra específica. Uma resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Exatamente. Letra E, resenha. Letra E, justamente. Letra E, resenha. Gêneros textuais já foi perguntado também. Vamos para a próxima questão? Vamos lá.
Então, mais uma questão de texto enorme, né? Vou perguntar uma coisa. Por exemplo, essa referência aqui ajuda o aluno na questão? Bastante. Que aí você já vê, ó, que é um recorte de um jornal, né, do estado de São Paulo. Ajuda ou, no caso, nessa hipótese, pode ser que ajude? Sim, Ou pode não? ser, pode ser. Mas no caso aqui, você tem uma gama de gêneros dentro de um jornal. Então, você vai ter crônica, reportagem, você vai ter notícia, você vai ter... Isso aí, mas já fecha. Vamos fazer a mesma coisa? Vamos para a questão primeiro? Vamos lá. Ó, a questão. Neste fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor utiliza-se de... No caso, vai ter que ler o texto todo também, né, professor? Tem que ler o texto todo. Volta lá no texto, Nesse por caso, gentileza. Então ele diz assim: aconteceu mais de uma vez, ele me abandonou, como todos os outros, o quinto. A gente já estava junto há mais de um ano. Parecia que dessa vez seria para sempre, mas não. Ele desapareceu de repente, sem deixar rastro. Quando me dei conta, fiquei horas ligando sem parar, mas só chamava e ninguém atendia. E então fiz o que precisava ser feito, bloqueei a linha. A verdade é que nenhum telefone celular me suporta, já tentei de todas as marcas e operadoras, apenas para descobrir que eles são todos iguais, na primeira oportunidade dão no pé. Esse último aproveitou que eu estava distraído e não desceu do táxi junto comigo. Ou será que ele já tinha pulado do meu bolso no momento em que eu embarcava no táxi? Tomara que sim. Depois de fazer o que me fez, quero mais é que ele tenha ido para a sarjeta. Se ainda fossem embora do jeito que chegaram, tudo bem. Mas já sei o que vou fazer. No caminho da loja de celulares, vou passar numa papelaria. Pensando bem, nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me abandonou. Então, Vamos agora para a questão. Vamos lá para a questão, né? Então, esse texto você observa que é uma espécie de narrativa, e essa narrativa ela vai, vamos lá, primeira pessoa do singular para imprimir subjetividade ao relato, mais uma desilusão amorosa. Então, aparece sim no texto a primeira pessoa do singular, né? Só que isso não é a resposta correta a fim de atrair a atenção do leitor. Então, perceba a pergunta, ó, a fim de atrair a atenção do leitor e estabelecer um fio condutor. Então, são os dois pontos do enunciado que você tem que prestar atenção. Então, não foi isso que fez com que obtivéssemos essa relação de atração do leitor e um fio condutor da história. Ironia para tratar da relação com os celulares. Sim, ela faz uma relação amorosa, quebra a expectativa, no entanto, não é isso. Aí, letra C, frases feitas na apresentação de situações amorosas, estereotipadas, para construir a ambientação do texto. Exatamente, essa é a correta. Né? Letra C. Vamos dar uma olhada nas outras duas, né? Alternativa D e E. A D, professor. Quebra de expectativa como estratégia argumentativa para ocultar informações. Não houve isso, né? Então, verbos no tempo pretérito para enfatizar uma aproximação com os fatos abordados ao longo do texto, né? Então, ocorreu, só que não é o elemento que vai ser o fio condutor para gerar o sentido dentro da questão, tá? Agora a gente vai dar uma olhada numa outra pergunta de uma aluna lá do Foco Vestibulares. Oi, meu nome é Carol Tiradentes. Minha pergunta é: qual a estética literária mais presente no Enem? Qual a estética literária mais presente no Enem? É essa a pergunta? Isso. A relação de escolas literárias, né, ou estéticas literárias que são abordadas no Enem, você tem muita questão do modernismo, que aparece muito, né? Aparece muito, é recorrente dentro do Enem. Mas, assim, você tem todas, você tem uma gama, tá? Você vai ter barroco, você vai ter realismo, você vai ter romantismo. Então, tudo isso cai na prova do Enem. Agora, uns mais, outros menos. Então, assim, do romantismo até modernismo, você pode esperar que sempre cai. Tá? A gente tem uma pergunta agora de um aluno lá do Foco. Meu nome é Jair Lima e eu queria perguntar se há perguntas que podem impedir o nome do gênero textual especificamente. E aí, professor? Sim. É exatamente aquela questão onde a gente frisou o que era, se era resenha, se era reportagem, né? E foi uma resenha. Então, pode aparecer sim. Assim, não é muito habitual,
mas aparece também, tá? É bom ficar atento. É bom também, ficar atento, é bom dar uma estudadinha no gênero. Vamos para a questão agora, vamos continuar com as nossas questões, mais uma. Vamos lá. Nesse caso, a gente pode até passar para o enunciado para verificar se realmente Show. a gente tentar Vamos no fazer, enunciado. né? Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem, porque há a presença de elementos que... É interessante, né? Porque no caso aí, se o aluno ele for bem atento, basicamente ele já matou a questão. Porque quando ele fala assim, função referencial da linguagem, é uma questão objetiva, né? É um texto extremamente objetivo. Então, essas relações que tiverem, por exemplo, uma questão de subjetividade, relações emocionais muito aparentes, então você já descarta, né? Então, é uma questão que você já descarta, tá? Então, assim, quando ele diz assim, busca convencer o leitor incitando o uso do aplicativo, né? Então, essa relação aí, ela já está um pouco descartada, tá? Porque essa questão do convencimento. Vamos só dar uma olhadinha lá no texto. Vamos voltar ao texto. O texto é um recorte, né, da Veja, de abril, e fala sobre deficientes visuais, é isso, professor? Isso. Vamos dar uma olhada nesse texto aí. Isso. É importante aí o que você fez, né? Porque o ideal é realmente isso, que o aluno, quando for ler, ele já busque na primeira leitura o assunto. Você pega rapidamente o assunto, você faz a primeira leitura já buscando o assunto. Em uma segunda leitura, você já busca o tópico frasal de cada parágrafo. Então, isso vai facilitar a sua vida bastante, uma vez que você vai estabelecer uma relação de o que cada elemento está dizendo. E aí entra aquela história do pegar o mas, o conectivo mas, que vai entrar em oposição, que vai refutar uma ideia, que pode se transformar, sim. No caso, vai se transformar numa relação do ponto de vista de refutação de uma ideia que pode se transformar em um gabarito ou pode se transformar em um distrator. Então, você já tem essa perspectiva. E ele vai dizer o seguinte, deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema, teatros para curtir em maior intensidade as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo OutCine, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS ou Android. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o app sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o espetáculo em andamento. O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III, em Madrid. Na Espanha, 200 salas de cinema já oferecem o recurso e filmes de grandes estúdios já são exibidos com o recurso do OutCine, diz o brasileiro Luiz Mold, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles. Isso já é um avanço, concorda? Então, a gente já começa a analisar o seguinte, né? A gente já percebe a relação de que é um texto que é extremamente objetivo e que foge dessa perspectiva emocional, né? A gente pode ir lá para o... Vamos agora para a pergunta. Isso. Então, ele vai dizer assim, busca convencer o leitor incitando o uso do aplicativo. Olha, ele não busca convencer, ele está fazendo o quê? Uma relação de exposição do texto, né? Definem o aplicativo revelando o ponto de vista da autora. Não, isso aí está fora, está descartado. Mas ele define o aplicativo. Ele vai dizendo mais ou menos como funciona esse aplicativo. Só que o ponto de vista da autora não interessa aí para a questão. Evidenciam a subjetividade. Olha, se ele está dizendo que a função é referencial da linguagem, ele não vai representar a subjetividade, explorando a entonação emotiva. Até tem uma relação de emotividade no sentido de são pessoas com deficiências e isso seria interessante. Então, estabelece essa relação. Poderia ser até uma linha de pensamento, né? Mas não é isso que aparece no texto. Expõe dados sobre o aplicativo, ok? Usando linguagem denotativa.
que a gente sabe que, a grosso modo, a gente sempre fala aquela expressão, a linguagem notativa é a linguagem do dicionário, né? Para marcar essa relação. Mas linguagem notativa é aquela linguagem referencial, a linguagem direta, né? Então, letra E, objetivam manter um diálogo com o leitor, recorrendo a uma indagação. Não, ele não está mantendo. A resposta é a D. Letra D, exposição. Expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa. Popó, obrigado pela aula na TV obrigado, e na internet. Leva um obrigado. abraço ao pessoal do Foco Vestibulares, beleza? Muito obrigado de verdade, aí falamos sobre língua portuguesa. E o nosso tempo acabou na internet. Um ótimo final de semana para você. E lembre-se, a gente te espera no próximo sábado, tá? E não esqueça de acessar focanoenem.op9.com.br e ficar bem informado. Até a próxima aula. Tchau.